Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. Apesar do Excel ter uma série de funções já prontas para uso, podemos criar funções personalizadas através do Visual Basic. Neste capítulo, vamos aprender a criar algumas funções. A primeira função que vamos criar é usada para checarmos se uma célula possui ou não uma fórmula. Antes de mais nada, as funções personalizadas devem ser armazenadas em um módulo. Para isso, vamos em Inserir e selecionar Módulo. Agora vamos digitar a seguinte função: Function verifica a fórmula, abre parênteses, célula as range, fecha parênteses. Na outra linha, verifica fórmula igual célula ponto res fórmula. Note que não temos mais o comando sub em sub, que foi trocado por function e end function. Além disso, note que estamos passando um parâmetro para a função célula, como um objeto do tipo range. Na linha abaixo, temos célula.resFórmula. Esta propriedade retorna verdadeiro para o caso da célula ter uma fórmula ou falso, caso contrário. Em seguida, atribuímos o valor desta propriedade para a função. No VBA, quando atribuímos um valor para o nome da função, indicamos que é o valor que a função retornará para a célula. Voltando ao Excel, vamos digitar na célula B1 igual, verifica a fórmula e entre parênteses A1. O resultado deve ser falso. Agora, na célula A1, se digitarmos a fórmula igual hoje, a B1 retornará o valor verdadeiro, pois existe fórmula naquela célula. Achou confuso? Vamos alterar a função para você entender melhor. Voltando ao Visual Basic Editor, vamos no código da função e alterar. If, abre parênteses, célula ponto resFórmula igual a true, fecha parênteses, then, na outra linha, verifica
fórmula igual, abre aspas, existe fórmula em espaço, fecha aspas, e comercial, célula, ponto, address. Na outra linha, else, na outra linha, verifica fórmula igual, abre aspas, não existe fórmula em espaço, fecha aspas, e comercial, célula, ponto, address. Na outra linha, end if. Desta forma, nossa função continua verificando se existe ou não fórmula na célula. Porém, agora retorna uma mensagem mais amigável ao usuário. Voltamos ao Excel. Vamos refazer o procedimento. Na célula B1, digitamos igual, verifica, fórmula, entre parênteses, A1. Não existe fórmula em A1. Agora, na célula A1, digitamos a função hoje. A mensagem alterará para existe fórmula em A1. Agora vamos fazer uma fórmula mais complexa, muito usada para a resolução de equações de segundo grau completas, a chamada fórmula de Bhaskara. Geralmente, a resolução é feita em duas partes. Primeiro, calculamos o delta, depois as raízes. Caso não se lembre da fórmula, vamos revê-la. Dada uma equação de segundo grau completa, por exemplo, 1x² mais 4x menos 5 igual a 0, precisamos extrair os coeficientes, isto é, os números que estão em x², x e sozinho. Via de regra, temos o coeficiente a igual a 1, b igual a 4 e c igual a menos 5. Obtidos os coeficientes, precisaremos calcular o delta, que é dado pela fórmula delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. A fórmula das raízes é a seguinte: menos b mais ou menos raiz de delta, sendo tudo isso dividido por 2 vezes a. Observe que teremos dois resultados, já que será necessário fazer um cálculo usando raiz positiva de delta e outro usando raiz negativa de delta. Será que conseguiremos programar esta função para usar no Excel? Sim, vamos ao código. Voltando ao Visual Basic Editor, vamos digitar function Bhaskara abre parênteses a s double vírgula b s double
vírgula, C, S, double. Fecha parênteses. Na outra linha, din, x1, vírgula, x2, vírgula, delta, S, double. Na outra linha, delta, igual, abre parênteses, B, circunflexo, dois, fecha parênteses, menos 4 vezes A vezes C. Na outra linha, x1 igual, abre parênteses, menos B mais SQR e entre parênteses delta, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 2 vezes A, fecha parênteses. Na outra linha, x2 igual, abre parênteses, menos B, menos SQR, entre parênteses, delta, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 2 vezes A, fecha parênteses. Na outra linha, Bhaskara igual x1 e comercial, abre aspas, ponto e vírgula, fecha aspas, e comercial, x2. Começamos dando um nome adequado à função, lembrando que precisamos receber 3 parâmetros, os coeficientes. Em seguida, declaramos variáveis auxiliares, x1, x2 e delta. Agora é só converter a fórmula do delta para o Visual Basic. Observe o operador circunflexo, que eleva o b à potência 2. Feito isso, vamos obter o resultado do x1. Observe que estamos usando a função SQR, que retorna a raiz quadrada de um parâmetro passado. No caso, estamos passando o delta, pois precisamos da raiz de delta. Note atentamente a disposição dos parênteses, de modo que tudo seja processado na ordem correta. Concluído o x1, vamos obter o resultado do x2, apenas invertendo o sinal da raiz quadrada. Para finalizar, retornamos os valores separados por ponto e vírgula. Agora, vamos voltar ao Excel. Chamamos a fórmula igual Bhaskara, abre parênteses, 1, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, menos 5, fecha parênteses,
e Enter. Teremos os valores das raízes. Podemos ver o processamento utilizando algumas message box durante o código. Vamos ver como ficará. Embaixo da linha delta, vamos escrever message box, abre aspas, delta igual, abre parênteses, abre aspas, e-comercial, B, e-comercial, aspas, elevado a 2, fecha parênteses, menos 4, vezes, abre aspas, e-comercial, A, e-comercial, aspas, vezes, aspas, e-comercial, C. Na outra linha, message box, abre aspas, delta, igual, abre aspas, e-comercial, delta. Uma observação: o elevado a 2 pode ser obtido pressionando as teclas Alt GR e 2 na maioria dos teclados. Vamos executar a fórmula novamente. Igual, Bhaskara, abre parênteses, 1, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, menos 5, fecha parênteses. Para esta função, existe uma série de aperfeiçoamentos que podem ser feitos, por exemplo, prevendo um delta negativo. Nós, da Anasoft, acreditamos que você não terá dificuldades em fazer este tipo de verificação. Para finalizar, as fórmulas criadas por você podem ser acessadas na guia Fórmulas e inserir função. Em categoria, selecione definida pelo usuário. Selecione a função criada. E assim terminamos este capítulo, onde vimos 2 exemplos de criação de funções personalizadas. Veja no próximo capítulo dicas e truques, mais detalhes interessantes para o Excel. Dica 1. Quebra de linha. Para quebrarmos linhas em mensagens do VBA, você pode usar a função CHR13 ou a constante VBNewline, que envia um caractere de quebra de linha para o programa. Dessa forma, você pode exibir numa message box, por exemplo, uma mensagem em várias linhas. Vamos ao código de exemplo. Sub, nova linha. Na outra linha, message box, abre aspas, linha inicial, fecha aspas, e-comercial, VB Newline, e-comercial, abre aspas, linha 2, fecha aspas, e-comercial, CHR, entre parênteses, 13,
e-comercial, VB Newline, e-comercial, abre aspas, linha 3, fecha aspas. Vamos executar esta macro. Note que os comandos CHR13 e o VB Newline possuem o mesmo resultado. Dica 2. Salvando e fechando arquivos. Para salvar o arquivo que está executando a macro, utilize o objeto Active Workbook com o método Save. Exemplo: sub, salvar. Na outra linha, Active Workbook ponto save. Já para fechar, sub, fechar. Na outra linha, Active Workbook ponto close. Dica 3. Teclas de atalho em formulários. Para usar teclas de atalho em botões de comando, podemos utilizar o campo Accelerator. Os botões que utilizam as teclas de atalho têm seu caption sublinhado. Vamos testar abrindo o Visual Basic Editor e criar um formulário qualquer. Dentro do formulário, vamos colocar um botão de comando e atribuirmos o nome CMD Oi e o caption como Olá. Agora, selecionando este botão e clicando na propriedade Accelerator, vamos digitar a letra O. Para registrarmos o clique, vamos criar um código dentro do evento clique. Para isso, clicamos 2 vezes no botão e colocamos o código Message Box, abre aspas, Olá, fecha aspas. Executando o formulário, pressione as teclas Alt e O e o botão será acionado. Observe que a letra O do caption do botão está sublinhada. Dica 4. Ativando macros através de botões do Excel. É possível inserirmos botões em planilhas e chamarmos macros através deles. Para isso, vamos na guia Desenvolvedor, Inserir, Botão. Agora, clicamos no local desejado e puxamos o botão. Em seguida, basta atribuir uma macro ao botão. Além da macro, você pode editar o texto do botão para que o mesmo esteja de acordo com sua realidade. Exemplo: abrir formulário. Dica 5. Forçando a declaração de variáveis. Por padrão, o Visual Basic permite que você utilize variáveis não declaradas. Entretanto, é uma boa prática usar DIN para declarar uma variável, pois se você não declara a variável
e o tipo de dado, conforme a macro, a variável pode ser alterada de inteiro para string, depois para range, por exemplo. E você acaba se perdendo na hora de verificar a funcionalidade. Para resolver este problema, você pode forçar o Visual Basic a verificar se as variáveis estão inicializadas. Para isso, vamos abrir o editor do Visual Basic e exibir o código. Em seguida, fora de qualquer função ou procedimento, no topo do código, digitamos option explicit. Em seguida, vamos fazer uma macro de exemplo para testar. Sub teste. Na outra linha, din a s integer. E na outra linha, b igual input box, abre parênteses, abre aspas, digite um valor, fecha aspas, fecha parênteses. Ao tentar executar a macro, você receberá variável não definida. Isto ocorre porque, apesar de termos declarado a variável A, tentamos atribuir um valor a uma variável B, que não foi declarada. Desta forma, também evitamos este tipo de erro, onde confundimos o nome da variável. Dica 6. Protegendo o código-fonte da sua macro. É comum não exibirmos o código-fonte da nossa macro para o usuário, para que não seja alterada ou explorada em termos de segurança. Para tal, abra o Visual Basic Editor, clique com o botão direito em VBA Project e depois Propriedades do VBA Project. Em seguida, clique em Proteção e marque Bloquear projeto para exibição. Digite uma senha e confirme. Agora, vamos salvar essa planilha. Fechar. E abri-la novamente. No Visual Basic Editor, ao tentar acessar o projeto, o sistema solicitará a senha. Sem esta senha, o usuário é impedido de ver o código-fonte. Dica 7. Usando a ajuda para verificar objetos, propriedades e métodos. Apesar de muitas pessoas acharem os arquivos de ajuda em geral confusos, existe um belo truque para que você ache detalhes de um objeto, propriedade ou método existente no Excel. Para isso, vamos abrir uma janela qualquer de código e digitar o objeto Selection. Agora, clique duas vezes sobre o mesmo para selecioná-lo e pressione a tecla F1 no teclado. A ajuda do Excel 2007 mostrará o conteúdo relevante ao objeto selecionado. Temos também como ver outras informações. Digitando a constante
VB New Line, selecionando e pressionando a tecla F1, o Excel mostrará uma lista de constantes utilizadas e o que representa cada uma. Também podemos fazer um teste usando a constante utilizada para cores, VB Black. Para finalizar esta dica, podemos obter detalhes sobre os tipos de variáveis. Vamos digitar double, selecionar e pressionar F1. A ajuda do Excel trará detalhes sobre a variável double. Desta forma, você pode conhecer melhor os objetos, métodos, funções, variáveis, constantes e todos os demais itens usados no VBA. Dica 8. Reutilizando funções criadas. Para reutilizar uma ou mais funções criadas em um módulo, você precisará, primeiramente, exportar o módulo. Antes disso, entretanto, recomendamos que você renomeie-o. Para renomear, selecione o módulo no Visual Basic Editor e na janela de Propriedades, altere o valor do name. Em seguida, clique com o botão direito no módulo, Exportar arquivo. Selecione a pasta e dê um nome ao arquivo do módulo que deseja gravar. Agora, para usar o módulo salvo em outra pasta de trabalho, simplesmente clique com o botão direito em VBA Project, Importar arquivo. Pronto, o módulo já pode ser usado nesta pasta de trabalho. Dica 9. Usando componentes adicionais. Se você prestou atenção aos mínimos detalhes do curso, você deve ter percebido que no capítulo 6, onde criamos o formulário, não criamos um campo para a data. Se você prestar atenção aos componentes disponíveis para criar o formulário, não temos um componente com um calendário, por exemplo. Podemos adicionar inúmeros componentes adicionais ao formulário. Uma observação importante: é necessário que o componente esteja instalado e registrado no computador que for executar a planilha. Portanto, você não pode, por exemplo, incluir um componente de leitura do Adobe Acrobat PDF em um computador que não possua este componente. Caso isto ocorra, o formulário gerará um erro informando que não encontrou o componente. Lembre-se de tratar os erros adequadamente. Para acionar o novo componente, vamos entrar no Visual Basic Editor, selecionar o formulário, clicar em Ferramentas e, por último, em Controles Adicionais. Na listagem, vamos usar o controle de calendário 12.0, componente que vem junto com o Access 2007. Caso você não tenha esse componente, não se preocupe. Você pode utilizar outros componentes para a data. Apenas usaremos o controle de calendário, pois possui uma aparência diferenciada e é mais fácil de operar. Marcamos o item e clicamos em OK. Na caixa de ferramentas, o componente será adicionado.
Agora, simplesmente arrastamos o componente para um local do formulário. Aproveitamos também para redimensionar o calendário, para que não fique tudo agrupado. Alteramos o name para CL, data, nasce, de nascimento, e clicamos em personalizado para definir novas propriedades. Em mostrar, vamos deixar marcado apenas seletores de mês/ano. Na esquerda, vamos escolher o comprimento do mês como sistema médio. Clicamos em aplicar e depois em OK. Feito isso, vamos ao código do botão gravar. Lá colocaremos a linha que grava a data, abaixo do telefone. Active cell ponto offset, abre parênteses, 0,2, fecha parênteses, igual CL, data, nasce, ponto, value. Executaremos a macro que abre o formulário e faremos um cadastro simples. Dessa forma, a data de nascimento é gravada. Dica 10. Pedir ao usuário um intervalo de células. Existe um jeito fácil de solicitar que o usuário selecione um intervalo. Para isso, fazemos a utilização do método InputBox do objeto Application. Note que existe uma diferença entre a função InputBox e o método Application.InputBox. A principal é que o Application.InputBox permite que você passe parâmetros adicionais. Vamos digitar sub teste inter, na outra linha, din inter as range. Na outra linha, set inter igual application ponto InputBox, abre parênteses, abre aspas, escolha o intervalo de células, fecha aspas, 7 vírgulas seguidas, oito, fecha parênteses. Na outra linha, message box,
abre aspas, intervalo, selecionado, dois pontos, espaço, fecha aspas, e comercial, inter, ponto, address. Observe o seguinte: precisamos chamar o comando set, pois application.inputBox não retorna um valor, mas sim uma referência de objeto com seus métodos e propriedades. Além disso, você deve ter percebido que passamos o número 8 na propriedade type. O tipo 8 informa que estamos chamando o tipo de caixa para entrar com uma seleção. Consulte a ajuda do Excel para ver outros tipos interessantes. Outro ponto interessante é que a validação é feita pelo Excel, portanto, você não precisa tratar se o usuário está digitando um valor incorreto. Vamos executar esta macro. Intervalo selecionado do E2 ao H2. E assim terminamos o capítulo Dicas e Truques, onde aprendemos alguns dos inúmeros caminhos para desenvolvermos nossas planilhas, macros, formulários e funções.